Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma etapa dessa semana, desse trimestre. Nessa semana falando sobre a história de Moisés e tirarmos lições dessa história. Você é convidado também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus companheiros de YouTube. Compartilhe para que outras pessoas possam ter também o benefício desse aprendizado. E você também pode contribuir com a sua participação aqui no YouTube, dando a sua contribuição, dando a sua fala, não apenas o seu elogio, mas também fazendo a sua sugestão, ok? Vamos, então, à lição dessa semana, que fala da história de Moisés. E para essa semana eu tenho uma estratégia diferente. Lembrando que o verso para memorizar, ele sempre é o ponto inicial da nossa abordagem. E eu destaquei 3 palavras, na verdade, a mesma palavra que se repete 3 vezes no verso para memorizar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Interessante isso aí, né? Quando você fizer essa abordagem, você já considera esse aspecto espiritual que a lição dessa semana aponta. Alimento espiritual, bebida espiritual e pedra espiritual. E é interessante que todas elas são um tipo, um exemplo do que foi Cristo. Cristo é o pão da vida, Cristo é a água da vida e ele é a pedra fundamental. Então, essencialmente, a lição dessa semana trata desse personagem Cristo. Então, eu vou fazer o seguinte, para essa semana, eu estou sugerindo que você use o recurso de perguntas e frases. Por exemplo, eu destaquei em cada uma lição da semana frases chaves que você vai citar, são frases extraídas da lição, que você vai citar e, a partir disto, buscar a participação da sua classe. Primeiro ponto, quem é Deus na narrativa? Aqui ainda não é uma frase, tá? Eu estou iniciando aqui, introduzindo a lição, mas é importante que você identifique logo de cara quem é Deus na narrativa. Se a abordagem toda é de cunho espiritual, seria interessante você ver como é que Deus é apresentado no livro de Deuteronômio. Então, de 3 maneiras ele é apresentado. Deus dá, Deus tira e Deus luta. Ele é um Deus que doa, um Deus que tira e um Deus que age. Ok? Deus dá, ele é o dono da terra. Chame atenção para isso, está em Deuteronômio 1:8. Deus tira, ele é o juiz da terra. Chame atenção para isso também, que está em Gênesis 15, verso 16. E Deus luta. Ele é o Deus da graça. Ele age em nosso favor. Deuteronômio 3:22. Essa parte introdutória é importante que você coloque, porque vai contextualizar o aluno, ele já estudou a lição, mas você contextualiza o aluno na participação, você já dá um direcionamento de como vai ser a abordagem. E, finalmente, você pergunta, quem é Deus para você? Esse finalmente que eu estou falando, na introdução. Quem é Deus para você? E deixa ele falar. Porque ele vai falar com base naquilo que ele aprendeu sobre Deus na lição dessa semana. Isso já é uma dinâmica de quebra de gelo e também uma dinâmica para você perceber a compreensão, o nível de compreensão da lição dessa semana. Olha, onde é que você vai tomar mais tempo na lição dessa semana? Nesse aqui, Moisés e o seu ministério de intercessão. Na lição de domingo e de quinta-feira, deixa eu só confirmar, a lição de domingo e quarta-feira, desculpe. A lição de domingo e quarta-feira, exatamente, trata desse ministério de intercessão de Moisés. Então, leia essa narrativa de Êxodo e de Números e trabalhe esse tema do ministério de intercessão. São 2 momentos em que Moisés intercede pelo povo. Depois, então, você vai para as etapas das frases, que é o que eu sugeri. Na lição de domingo, por exemplo, a única maneira pela qual um pecado pode ser perdoado é quando Deus carrega. Eu achei interessante essa frase, impactante essa frase. Então, trabalhe ela com seus alunos. O que é carregar esse pecado? Então, você já começa vendo Deus agindo aí. Segunda-feira, Deus é preciso com as coisas físicas e espirituais. Preste atenção, porque esse 40º ano entra na história. Era uma profecia e que estava se concretizando nos dias de Moisés e de Josué. Então, explora essa questão. Deus anunciou que a geração
ela ia terminar e a nova geração iria entrar na Terra. Então, essa precisão profética, ela precisa ser abordada na lição. Terça-feira, em meio às peregrinações no deserto, foram abençoados pela graça. Nada lhes faltou. Olha, esse texto aqui é interessante, de Neemias 9, 21. Ou seja, essa revisão da lição dessa semana, você pode fazer com a Bíblia na mão. Se alguém não tiver a lição, faça só com a Bíblia na mão. Cite as frases e busque a participação e veja o nível de compreensão da lição por parte de seus alunos. Quarta-feira, Deus é glorificado quando perdoa e deve ser exaltado. Interessante esse ponto aqui. Um Deus que deve ser exaltado porque ele age com a sua graça, a graça do seu perdão. E, finalmente, quinta-feira, fé não é apenas amar a Deus quando tudo está bem. E aí, o que é que você entendeu dessa frase? Que aprendizado você tira à luz do que você estudou em Gênesis 15, 1 a 16? Ok? Pronto, aqui está o norte da sua abordagem para a lição dessa semana. E você finaliza fazendo aquela clássica pergunta e se prepare, porque ela vai se repetir durante todo o trimestre. Qual era a verdade presente para Israel e qual é a verdade presente para nós hoje? E você vai responder essa pergunta com base no tema dessa semana. Ok? Mas vá direto ao ponto. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, quando estaremos estudando a lição número 3, Aliança Eterna. Aliás, esse tema da aliança é um tema bem conhecido nosso. Ele foi tema da lição de um trimestre recém-estudado aí. Não foi o trimestre passado, mas foi o anterior a ele, quando falou de aliança. É bom darmos uma revisão nesse tema e aprendermos compartilharmos o nosso conhecimento sobre isso. Ok? Até lá, até a próxima semana, se Deus quiser.